paz, nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, estamos reunidos nesta noite para juntos louvarmos, estarmos bendizendo o nome de um Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero convidar você a estar exatamente conosco 90 minutos, 1h30 de culto, para juntos louvarmos esse Deus que é extremamente poderoso. Que Deus nessa noite abençoe você que está nos acompanhando pela mídia social, abençoe a sua casa e o decorrer desse culto. Que Deus também possa estar abençoando poderosamente a vida de cada irmão da Igreja Batista Memorial em Rocha Miranda. Queridos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este momento que temos por estar na tua casa. Pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor poderosamente fale aos nossos corações. Senhor, que guerra, que luta, mas nós cremos, Senhor, que a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Tu diz na tua palavra que nós vamos te buscar e nós vamos te achar. Por isso, Senhor, toma este culto, toma um pequeno grande rebanho que se encontra reunido aqui nesta noite. E que a tua palavra seja uma palavra rema, que a tua palavra seja uma palavra poderosa e esteja falando com clareza aos nossos corações. Eu tenho de toda ação do mal. E que a tua glória possa ser presente neste lugar. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos fazer uma leitura bíblica que encontra-se no Salmo de número 119. Nós estaremos lendo o versículo 102, 105, 111 e o versículo 115. A palavra de Deus diz assim: não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mas doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Odeio os pensamentos vãos, pois eu amo a tua lei. Congregação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Todos, tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Com o segundo domingo, dia da Bíblia, vamos louvar o Senhor com o hino de número 301 do nosso cantor cristão, Que Observar.
ela vai estar fazendo uma participação falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. Angélica. Graça e paz, queridos irmãos. É tão maravilhoso ter um Deus que faz o sol brilhar, o Rei do universo pôs cada estrela em seu lugar, que mesmo sendo grande Deus, chegou a chorar e foi por muitos rejeitado. Ao mundo aqui Cristo desceu e em um bebezinho se transformou. Ao mundo aqui desceu. Não sei por que ele tanto nos amou. Ao homem trouxe a paz e nos libertou do poder de todo o mal. Sim, Cristo veio a nós. Amor igual? Não há. É um Deus que está presente para levar os nossos fardos e pesar. Um Deus que já nos disse: vinde a mim, descanso vos darei. A todos nós, Jesus quer dar a paz que excede todo entendimento, porque Ele veio ao mundo aqui, Ele desceu. Vamos colocar em pé. Quero convidar mais uma vez nossa irmã Domingas. E nós vamos cantar o hino de número 28 do nosso cantor cristão. A terra alegre entoa, no cântico que ressoa, né? Nasceu o Redentor. Louvamos ao Senhor, alusivamente ao mês de dezembro, comemorativo assim ao nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hino de número 28 do nosso cantor cristão. Senhor.
noite. Vamos ainda adorar o nosso Deus, para ir em louvores. Enquanto vocês vêm, eu queria orar com vocês, propriamente. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por estar na tua casa, entoando a ti louvores, Senhor, adorando a teu nome, Pai. Eu venho te pedir, Senhor, por cada vida que está aqui, pela minha vida, Senhor, que eu possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Essa oração eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Presença, que contempla
estarmos lendo o texto da palavra do Senhor nessa noite, nós queremos lembrar e também destacar a visita que foi feita à irmã Maria José, por parte dos diáconos, e também a irmã Isabel de Sá. Então Deus esteja abençoando. A irmã Maria José está com 95 anos. Vai fazer 95, mas ela está lúcida, né? Vocês perceberam que a Maria José está lúcida. Então Deus esteja abençoando. Antes de chegar ao Natal, eu estarei indo lá. A irmã Maria José também estarei indo mais uma vez, visitar a irmã Isabel de Sá. E também a nossa irmã Maria Roberino. Então você também sentiu o desejo, impossibilidade de ir, faça uma ligação, liga para essas irmãs, ligue para essas pessoas lá, para que elas possam se sentir parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então Deus abençoe a vida dos diáconos pelo ministério sendo executado com afinco, com simplicidade, que é visitar, assistir para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Também queremos mais uma vez destacar o momento de luto vivido pelo nosso irmão Armando. Ele na semana passada perdeu seu irmão, a diaconisa Elma, até conversando, explicou que ela tem que dar um pouco de assistência, né, irmão? Então vamos estar orando pela família do Tade. E hoje também o irmão Antônio Felisberto, diácono Antônio Felisberto, ele se retirou um pouco mais cedo do culto e o Vinícius ali colocou comigo que houve uma perda na família. Que Deus possa estar confortando o coração do diácono Antônio Felisberto e também do nosso irmão Enio, que é parte da família. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Ezequiel, capítulo de número 10. Ezequiel, capítulo de número 10. E nós vamos ler o versículo 18, a partir do versículo 18. É um texto complicado, mas eu tenho certeza absoluta que, mediante os textos que nós estaremos lendo, nós vamos entender com simplicidade que o profeta Ezequiel ele quer falar nesse texto. Primeiro texto, Ezequiel, capítulo de número 10. E o nosso segundo texto, Ezequiel, capítulo 1. Então vamos ler primeiro aí, Ezequiel 10, a partir do versículo 18. Ok? Você está com a Bíblia? Leva a sua Bíblia enquanto a irmã Hilda se localiza ali. Ezequiel capítulo 10, verso de número 18. Diz assim: Então saiu a glória de Yahvé da entrada da casa e parou junto aos querubins, ou junto sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes seres viventes que vi debaixo de Deus, do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, que fica na Babilônia, e fiquei sobremodo, e fiquei sabendo, que era uma classe de anjos chamado querubins. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas e semelhança de mão de homens debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar na Babilônia. Tinha o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Eu gostaria de convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 1. E vamos ler o versículo de número 10. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: A forma dos seus rostos era como o rosto de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, e todos os quatro
asas se abriram em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma da outra. Outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente e para onde o Espírito havia de ir, e iam e não se viravam quando iam. Texto difícil, texto complicado. Em 1993, quando eu ingressei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, existem algumas coisas muito engraçadas na vida de um seminarista. Ele chega no seminário e tudo que ele ouve, ele julga ser uma verdade. Todo professor é excelente e você fica extremamente fascinado com o que ele te ensina, com o que ele passa para você. Por quê? Porque tudo é novo. O novo é assim. E eu lembro que eu tive um professor chamado Eduardo Basto Trindade. Hoje ele encontra-se nos Estados Unidos. Ele é genro de um professor, de um pastor batista muito renomado no campo do ensino, que era o pastor Pedro Moura, que ensinou por muitos anos hebraico no Seminário do Sul. Eduardo Basto Trindade, ele se formou muito cedo. Ele era um professor muito novo, até mesmo dentro da questão de ser mestre. Alguns defendiam, falavam que ele tinha sido o primeiro pastor que se formou com uma idade além daquela prevista em tempos vivido ali pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Em certa ocasião, Eduardo Basto Trindade falou a nós alunos que ele estaria trazendo um estudioso, que ele estaria falando a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Eu tenho esse livro em casa. Tem livros que dá vontade de você tacar fogo, mas você não faz isso. Você guarda. E é interessante que quando aquele professor chegou na sala, ele falou que esse texto que nós acabamos de ler mostra a origem dos OVNIs. Em outras palavras, dos extraterrestres. A gente ainda não acredita em tudo, não é isso? Mas depois, no decorrer do tempo de estudo, a gente olhava aquele livro, tinha uns que jogavam para o alto, tinha uns que diziam assim, pois são uma verdadeira palha. Porque esse texto aqui, em nenhum momento tem finalidade de mostrar extraterreno, mas é uma linguagem que traz a conotação de uma coisa muito simples, gente. Sabe o que é? Quando Ezequiel está à margem do rio Quebar, na Babilônia, ele é levado em êxtase, em algo espiritual, algo que nós chamamos de sobrenatural, e ele está à margem do rio Quebar, na Babilônia, ele é um cativo, e ele é levado para Jerusalém. Ele fala sobre alguns segmentos notórios do grande templo construído por Salomão. Para que você entenda, quando Ezequiel teve essa visão, ele está vendo o quê? O templo. E aí você vai lembrar de algumas coisas muito interessantes sobre a construção do templo. Primeira, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 5. Olha o que Crônicas vai dizer no capítulo de número 5. 2 Crônicas, ou 2 Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 5. Passei, pandemia, deixa eu voltar. A partir do versículo de número 13, Salomão acabara de edificar o grande templo. E olha o que diz 2 Crônicas 5, a partir do versículo 13. E quando, em uníssono, todos juntos, a um tempo, tocaram o chofar, tocaram a trombeta, e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graça. E quando levantaram eles a voz com trombetas, címbalos, e outros instrumentos musicais, para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, o templo, a saber, a casa
Senhor se encheu de lamento. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Nesse texto que nós estamos lendo, em segundo momento, sendo o terceiro texto, o texto mostra claramente que depois da edificação do grande templo, há um momento de inauguração. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os sacerdotes levitas, as virgens, os porteiros, os filhos de Merabi, os coraitas, e todo mundo está ali, e o povo está vendo. E daqui a pouco pegaram as trombetas e começaram a tocar. E todos juntos, ao som do chofar, ao som do símbolo, ao som do saltério, ao som de instrumentos, eles começaram a cantar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem visita o lugar? O Senhor. Visita ao ponto que uma nuvem densa vem sobre o lugar, impossibilitando os sacerdotes de exercitar o ofício do sacrifício. Porque a glória de Deus, o quê? Encheu a casa. Quando Ezequiel agora, ele está na margem do rio Quebar, na Babilônia, e ele volta à casa do Senhor, ele vê nitidamente, dentro de um âmbito espiritual, o que era a manifestação dessa glória. Vocês já viram coisas interessantes? E nós vamos recapitular para que você entenda a palavra do Senhor. Jesus, quando ele foi batizado, o que desceu sobre ele? Mas desceu em forma de quê? Mas não era um manteiro, era a forma de uma pomba. O original deixa bem claro que tinha um aspecto de uma pomba. Por que Deus faz isso? Porque Jesus, os discípulos, nesse momento, quem está dominando Israel? Os romanos. O imperador era considerado o quê? Uma divindade. Quando uma dinastia de imperador morria e se levantava outra, o que se fazia para mostrar ao povo a respeito de quem era o imperador? Ele era queimador. E quando a fumaça ia subindo, eles soltavam o quê? Uma pomba. Quando Jesus agora é batizado, é a coisa mais interessante, nós precisamos entender isso. O tempo que a gente vive é o tempo que rege as circunstâncias. Quem vive de passado é quem? Se Jesus veio no nosso tempo, ele ia botar hashtag. E ele ia contar histórias aplicativas sobre hashtag. Ele ia falar parábolas sobre o Facebook. Porque nós estamos inseridos num contexto onde é um contexto de era o quê? Digital. Globalização, ordem mundial. Então Jesus, ele entende isso como Deus também quer que nós estejamos compreendendo. Senão, nós nos tornamos o quê? Obsoletos. Nós não vamos conseguir avançar. Então, quando Jesus Cristo é batizado, Deus está vendo assim, eles estão soltando uma pomba para dizer que a divindade está indo para o seu lugar, o céu. Como eu sou Deus poderoso, eu faço o contrário. Eu vou mostrar a ele que Deus agora está descendo e habitando entre quem? Entre os homens. Quando no texto de Reis, ou melhor de Crônicas, você vê a inauguração do templo, mais uma vez a glória de Deus desceu sobre o lugar. E aí você precisa ter algumas compreensões do papel dos anjos. Pouco se fala. Até porque no Novo Testamento você vai ver a tônica produzida pelos gnósticos sobre algo que os apóstolos combatiam com ênfase. Pelos judeus, a qual os apóstolos combatiam com ênfase, que era uma coisa chamada de culto aos anjos. Lembra lá? Pedro está preso. Quando ele é solto, falou para a menina fala assim:
seguinte, a menina vai e fala para a igreja que está em oração, a igreja fala assim, não é Pedro, é o seu. Então todo judeu acredita que ele tem o quê? Um anjo. E aí esse segmento doutrinário começa a entrar na comunidade. E aí Paulo escreveu na igreja de Colosso, no capítulo 2, ele chega desmistificando alguns conceitos judaicos. E ele diz, vamos parar com essas visões efetuadas pela mente de vocês. Porque não tem anjo nenhum dizendo. Porque era extremamente natural para qualquer judeu, que você vai ver na Bíblia, que todo prenúncio de algo sempre foi dito por quem? Dito por quem? Pelos anjos. Quem que anunciou o nascimento de Jesus? Os anjos. Quem falou a respeito do nascimento de Sansão? Os anjos. Quem falou a respeito do nascimento de Isaac? Os anjos. Você vai procurar. Tanto é que se você for numa sinagoga e quiser falar de anjo, eles vão rir de vocês. Eles vão dizer, isso aí, tenta falar para a gente não, porque isso marca a nossa história. Então Paulo agora chega e ele diz, opa, peraí. E vocês vão entender isso literalmente. João na ilha de Patmos. Quem lembra do versículo? Quando João viu o anjo, o que ele fez? Ele se prostrou, não é isso que o texto diz? O que o anjo falou para João? Não faça isso. Adorar somente quem? Então, quando você se depara com esse texto, no primeiro momento, você sabe que existe manifestações de Deus. Deus está na sua glória. Deus é Espírito. Irmãos, Ele não vai baixar aqui. Porque Jesus, Ele não pode ser, Deus, Ele não pode ser definido. Deus, Ele pode ser conceituado. Jesus pode ser definido porque Ele se fez o quê? Homem. Então, quem é que muitas vezes no Antigo Testamento é a manifestação da glória da teofonia divina? Os anjos. Por isso que quando você volta a Ezequiel vê a glória do Senhor deixando o quê? O templo. E ele vai explicar o que era o quê? A glória do Senhor. Eu vi 4 seres. E aí ele usa uma classe chamada querubins. Eu só conheço 5 querubins. Os 4 citados por Ezequiel. E o 5º, segundo a tradição cristã, que é o diabo. Querubim ungido, que foi banido do quê? Do céu. E a tradição cristã, usando os apócrifos, o que ela diz? Ele era responsável pelo coral, pela grandeza, pela glória de Deus. O que Ezequiel está vendo é que no tempo que o templo foi inaugurado, o que trazia a vida ao templo? A glória de Deus. Mas agora, quando o templo é destruído, o que a glória do Senhor faz? Se retira. Lembra que Jesus falou? Que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O que eu quero nessa noite trabalhar com vocês é uma coisa muito simples. Porque se eu largar a prerrogativa velha testamentária do Velho Testamento e ir para a perspectiva neotestamentária do Novo Testamento, como a glória de Deus hoje se manifesta? Se manifesta dentro da aparência desses 4 querubins, que tem semelhança de homem, que tem semelhança do boi, que tem semelhança do cordeiro, do carneiro, ou que tem a semelhança da águia. É uma coisa interessante porque em década de 90, Toronto, no Canadá, foi muito destacado por esta unção dos 4 seres. Essa unção dos 4 seres chegou no Brasil em década de final de 90, trazida por um pastor que foi presbiteriano. Diz ele que ele é reitor de seminário presbiteriano, e ele larga a perspectiva da igreja, que é a igreja histórica, porque Deus dá a ele uma visão de um rio chamado Rio do Leão. Isso vai acontecer onde? No Paraná. O nome desse homem é Mike Shea. Não sei quantos já ouviram falar. Ele é o responsável por um grupo musical chamado Casa de Davi. Abriu mão da sua glória, você
ao âmbito da música dele. Se esvaziou, certo tornou. E ele, nessa visão que ele está trazendo do Toronto, do Canadá, começa a acontecer algumas coisas que alguns classificam extremamente como bizarras. Irmãos, eu tenho uma coisa que eu acho extremamente real. Hoje eu conversei com um amigo, eu falei isso pela manhã. Eu estava falando sobre dom charismático de línguas estranhas. Você vai encontrar na Bíblia? Não. Você não vai encontrar na Bíblia. Como que se manifesta esse dom com ênfase? Ele se manifesta por dois batistas, que fundaram a Igreja Assembleia de Deus, Daniel e o outro me fugiu o nome. E quando eles são excluídos do campo batista, eles estão sob a influência de um acontecimento que nós precisamos ler para ter noção. Tem esse livro lá em casa, O Avivamento da Rua, o quê? Azusa. Aonde começa a acontecer manifestações. E aí esses dois irmãos batistas, eles são alcançados pelas manifestações, eles começam a difundir que o Espírito Santo, ele está se movendo na tua vida a partir do momento que você fala uma língua, que não é um idioma, mas é uma língua que eles chamam de língua dos anjos. Eu falei assim para o irmão, eu não tenho problema com isso. Porque Deus, ele não está preso a nós. Deus está preso às suas o quê? Vontades. Se fosse uma coisa herética, eu digo para você, meu irmão, a heresia não pode permanecer, ela dia a cada. E quando eu olho, quando eu estudo, eu percebo que é algo que nem se discute mais, nem se fala mais. Então, quando nós falamos de glória de Deus, nós precisamos ter uma percepção do que é a glória do Senhor. E aí o que aconteceu em Toronto? Deus veio, Deus visitou, a glória do Senhor veio, atingiu aquela comunidade. Isso chega no Brasil, só que Toronto transforma isso numa doutrina. E aí você vai pegar o saudoso David Wilkerson, e ele vai dizer o seguinte, como um pastor norte-americano: é um absurdo você ir a um culto e você vê pessoas livrando como um cachorro, dizendo que elas estão cheias do quê? Da glória de Deus. É um absurdo você ir a um culto e ver pessoas coladas numa parede, dizendo que é a glória de Deus. Por que muitas vezes as coisas se tornam um absurdo? É porque muitas vezes nós não estamos familiarizados com a glória de Deus. E quando nós não estamos familiarizados com a glória de Deus, nós transformamos isso numa doutrina. Isso é perigoso. A doutrina real é a palavra. Não me interessa se Deus manifestou-se por intermédio de seres angelicais que um tinha forma de homem. O que me interessa é o contexto que está por isso. Porque você consegue enxergar uma coisa. Todos somos dotados de alma. O cachorro, o gato, o boi, o cavalo, todos são uma alma vivente. Todos estão inseridos dentro de uma perspectiva de sentimento de vida. Mas quando Deus manifesta a sua glória, Ele manifesta a sua glória a quem? Ao homem. Porque o homem é dotado de sentimentos. A glória de Deus é a manifestação dos sentimentos de quem? Do próprio Deus. Mas por que semelhante a um boi? Porque existem alguns animais que desconhecem a sua força. Se o boi soubesse a força que ele tem, o homem não dominaria sobre quem? Sobre ele. Então Deus deixa bem claro, a alegria do Senhor é a nossa força. Por que Deus então se manifesta de uma perspectiva de semelhante a uma águia? Qual é a ave que você conhece que tem a maior visão? É a águia, não tem ave. E a águia tem algumas coisas muito interessantes. Primeira, a águia, ela vai ser monogâmica, vai viver monogamia até o fim da sua o quê? Vida.
Ela escolhe um parceiro e vai viver até que eles o quê? Morram. A águia tem uma coisa interessante. Por que a tempestade não intimida a águia? Porque a águia não voa por baixo da tempestade, ela sempre está acima. A Bíblia vai falar em Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, mas subirão com asas como águia. Existe uma terceira coisa que é interessante na águia. Sabe como é que a águia faz para ensinar o filhote a voar? Quando ele já está arrumado com asa, envergadura de asa, ela pega e solta ele. Ele sai se batendo todo, ela está lá no ninho olhando. E ela sabe que ele não vai conseguir o quê? Ela vai e pega e traz ele de volta. Sabe o que ela faz na segunda vez? Ela solta e o filhote tem que ir voar. Então, quando nós olhamos a glória de Deus, a glória de Deus não é animalesca. A glória de Deus são manifestações que Deus traz para que eu e você possamos entender como Ele quer, de que forma que Ele faz. Então, quando Deus leva Ezequiel lá, que está no rio Quebar, e como diz, pelo cabelo, não é porque você quer ir, é porque eu quero te levar. E ele vê a glória do Senhor, que um dia chegou. E Deus fala lá, e vocês conhecem 2 Crônicas 7,14: se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu do céu perdoarei os seus pecados, e todas as vezes que vocês fizerem essa oração, me chuta. Ao ponto que começa a acontecer um equívoco com Israel. Eles começam a dizer: tempo do Senhor. Porque eles estão fiados, ou eles estão confiando que eles vão pecar, que eles vão contrário à vontade de Deus. É só entrar dentro do templo e o quê? Orar. Então Deus permite que o templo seja destruído. É a mesma tônica de Sansão. A força de Sansão não estava nas 7 tranças que ele tinha. A força de Sansão estava no Espírito Santo, que estava sobre o quê? A sua vida. Não era o templo que perdoava, era o Deus que habitava no templo, que ele disse que era a sua casa, e por causa disso, quando vocês pecarem, vocês vão ao Deus para pedir perdão pelos vossos pecados. O Novo Testamento é enfático. Se pecarmos, temos junto do Pai um advogado, chamado Jesus Cristo. E ele vai nos advogar. Se confessarmos nossos pecados, Deus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, imundícia e todo erro. Mas aí, irmãos, nós podemos ter a compreensão da manifestação da glória do Senhor. E aí eu volto ao que eu falei na abertura desse culto. O culto é onde a glória de Deus se manifesta. Quando eles começaram a orar, quando eles começaram a tocar os instrumentos, quando os sacerdotes se posicionaram, quando o povo está querendo ver a manifestação, e eles começam a cantar: o Senhor é bom, e a fé é bom, e a fé é benigno, e a misericórdia de Yahvé dura para sempre. Deus responde, e ele faz com que uma densa nuvem venha sobre o lugar, mostrando o que? A aprovação. Eu estou aonde? No lugar. Por isso que nós precisamos entender o que é esse momento. Por isso que quando eu estava vindo para cá, pensando na palavra, no texto que eu precisava estar anotando, veio essa prerrogativa, veio essa pergunta: e aí? O que eu estou fazendo para que quando eu estiver reunido com os meus irmãos, a glória do Senhor, em vez de deixar ela o quê? Venha sobre nós. A glória do Senhor veio na inauguração do templo porque Deus estava satisfeito.
manifestação de Deus. Irmãos, nós somos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu posso dizer, o tempo na vida ministerial te ensina coisas. Todos que estamos aqui fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Todos que estamos aqui, um dia confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Todos que estão aqui têm os seus nomes escritos no livro da vida. Todos que estamos aqui acreditamos que não há outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser o quê? Jesus Cristo. Então por que é glória a Deus? Por que Deus não visita a sua igreja? Existem três coisas que eu poderia destacar e vou destacar. Em Israel, Deus deixou o templo, porque a primeira coisa cometida por Israel foi querer dividir a glória do Senhor. Eles adoravam Deus, mas também queriam adorar o quê? Baal, Astarote. Queriam adorar os deuses estranhos e falaram assim: Deus não divida. Um pastor norte-americano do norte, calvinista, chamado Paul Washer. Você quantos já ouviu o sermão de Paul Washer? Ouvem. O cara perguntou, está idoso hoje. Ele não é mais aquele jovem que pregava. Ele já é um homem madurando. Há pouco tempo ele esteve no Brasil. Não sei dizer exatamente se foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Num seminário para falar a jovens. Ele já não é mais aquele certo pastor jovem. E quando foi anunciado o Paul Washer, o pastor da igreja, o responsável daquela conferência, veio um intérprete, que ia interpretar, e falou assim: está conosco nesse dia para pregar a palavra de Deus, o pastor Paul Washer. A igreja se levantou e começou a aplaudir Paul Washer. Eu achei engraçado que ele ficou parado. Ele cochichou uma coisa para o intérprete. O intérprete falou, pararam, e ele falou assim: nunca mais façam isso. O intérprete dizendo em português. Porque o último que quis levar glória para si, a Bíblia diz que ele morreu comigo e lixo. Porque Deus não divide a sua glória comigo. Eu posso fazer coisas extraordinárias. Eu posso fazer coisas poderosas. Mas a palavra de Deus continua dizendo que eu sou certo inútil. Porque Deus deixou bem claro que a glória é dada a quem? Então, Deus vai deixar o tempo quando nós queremos dividir a glória do Senhor. Todo o nosso louvor é para a glória de Deus. Todo o nosso hino é para a glória de Deus. Toda a nossa oferta é para a glória de Deus. Sair da minha casa, tomar meu banho e preparar, é para a glória de Deus. E eu sei que é isso que vai manter a força, a honra, a sensibilidade, a visão, a glória de Deus sobre o quê? Sobre o lugar, gente. A primeira pergunta de Deus nessa noite para mim: Márcio, você tem dividido a minha glória? Porque, Márcio, se você está dividindo a minha glória, você está sendo pedra de tropeço para que eu visite a minha o quê? Igreja. Não, pastor, não é assim não. Por que é assim, gente? Porque a Bíblia fala que a igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, ela compõe um corpo. É ou não é que a Bíblia diz? Nós temos cabeça, ombro, tronco, pernas, temos mãos, esse aqui é o polegar, dedo anular, dedo isso, aquilo outro. Mulheres, vamos dar um exemplo. A irmã foi fazer a unha. Casualmente, a irmã tem a manicure ou a pedicure que ela usa, a mulher que esteriliza os aparelhos, ela vai lá, tira, você faz a unha nela porque você tem o quê? Confiança. Mas ela tirou de você o famoso quê? Bife. Desce um bife. E a imunidade está baixa. O que vai acontecer com você? Vai inflamar.
significa que você vai sentir doendo ou todo o corpo dói? Todo o corpo dói. Se nós queremos a glória do Senhor que o abandone, eu não posso ser o dedo inflamado que estou impossibilitando a sensibilidade, a força, a visão, a vontade do Senhor, porque eu estou dividindo o quê? A glória. Não é algo, é a manifestação de uma teofania. Irmãos, a Bíblia fala que Deus é vivo. Lembra que nós falamos hoje na manhã? A palavra de Deus é o quê? Viva. Deus é o quê? Vivo. Jesus está o quê? Vivo. O Espírito Santo está o quê? Vivo. E eu vou dividir a glória do Senhor? Porque quando a glória do Senhor é dividida, olha o que acontece. A Bíblia de vocês em Mateus 27, verso de número 46. Algum irmão pode ler? Mateus 27, 46. Alguém pode ler? Está acompanhando a foto? E por volta de quê? Da hora nona. Jesus em alta voz, chamou Jesus em alta voz. Ele não está usando o grego poder, ele não está usando o grego hebraico, ele está falando aramaico. Eli, lama sabachthani. E isso que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Eu gosto que Isaías fala ainda que uma mãe que dê de peito, que amamente o filho, ela se esqueça, todavia, eu não esquecerei de ti. Se fôssemos fazer uma pergunta, a resposta é simples. Deus abandona alguém? Não. Então por que ele abandonou Jesus? Por que ele abandonou Jesus, gente? Não abandonou ninguém. Ele abandonou Jesus porque por volta dessa hora, se não me engano, 3 horas da tarde, Jesus aqui não era Jesus, era o pecado. Se fez por quem? Deus ama o pecador, mas ele abomina. Quando eu divido a glória do Senhor, eu estou pecando. Então eu vou viver o quê? Abandono. Vocês concordam com isso? É heresia? Não. Porque a profecia vai dizer que ele se fez pecado por nós. Todos nós sabemos, não precisa ser um doutor, um mestre, um pós-graduado, um teólogo. Você sabe disso. Nesta hora, quando Jesus está exclamando, você sabe que ele está levando o pecado de quem? Da humanidade. Isaías falou isso. E Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. O nosso pecado, irmãos, a Bíblia diz que faz separação entre nós e o nosso Deus. Nosso Deus. A pergunta de Deus nessa noite para você e para mim é assim: como é que está a tua vida? Para você prestar esse culto no segundo domingo do mês de dezembro. O que a terra tem falado ao céu a teu respeito? Irmãos, Deus não tem interesse de lançar o nosso pecado sobre o nosso rosto. Deus tem interesse de nos admoestar. Deus tem interesse de dizer: João, você pode ser melhor. Maria, você pode ser melhor. Carlos, você pode ser melhor. João, você pode ser melhor. É como a perspectiva do texto bíblico. Jesus se depara com um homem, o homem está doente, e Jesus diz para ele: o que tu queres que eu te faça? E aquele homem diz: Jesus, e vira as costas e vai embora. Não, irmãos. Jesus perguntou àquele homem, e aquele homem disse assim: que eu possa ver. Irmãos, nós estamos vivendo com a divisão da glória do Senhor como algo que parece que é nossa propriedade, quando Deus está dizendo: se liberte disso, fique longe disso, mude nisso, transforma-se nisso, porque você está vindo me adorar. E ainda a questão vinculada ao atributo divino,
que não é um atributo pessoal, mas é um atributo moral, é que ele é santo. E nós também somos chamados a ser o quê? A glória de Deus depende de você. Como nós queremos ver a glória do Senhor descendo, ao ponto que o texto traz uma coisa que eu vou conjecturar para que você entenda com facilidade. Uma densa nuvem desceu, e quando desceu, impossibilitou, deixando bem claro uma coisa: não são vocês que fazem, mas sou eu. O sacerdote não precisava nada, porque Deus está deixando bem claro que não era o sacerdote, era ele que estava fazendo. Não é dele, não somos nós, perdão, não somos nós, é Deus. Quando a glória do Senhor está sobre o lugar, é Ele que vai criar. Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia de vocês em Atos, capítulo de número 2, a segunda coisa, texto conhecido, verso de número 46 e 47. Eu gosto, porque existe uma coisa que é o desenvolvimento natural da igreja. Um livro excelente, vocês precisariam ler esse livro, que mostra justamente isso, e perseveravam o quê? Unânime todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de quê? Havia prazer, havia satisfação. Isso a Bíblia chama de disposição mental. Uma só o quê? Mente. Eu falo uma coisa para vocês e vou repetir enquanto estiver como pastor aqui. Eu não estou pregando 30 sermões, eu estou pregando um sermão só. Para que nós venhamos entender, nós temos que ter disponibilidade de mente, gente. Porque senão você vai sair daqui e não vai ter mudança na sua vida. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é: Márcio, sim, Senhor, não divida a minha glória. Abomina o erro, o pecado, aquilo que possa impedir a minha visitação. Então você precisa ter disposição mental. É uma coisa que eu quero que você entenda: qual, Senhor, que tu percou o caminho da santidade? Muda, é isso que Deus está falando para nós. É isso. É uma coisa simples. Aí, versículo 47, a consequência. Louvando a Deus e caindo no quê? Na graça do povo. E todos os dias acrescentavam o quê? A igreja, aqueles que haviam de ser o quê? Nós vamos fazer a estratégia da evangelização, porque demais, cada um ganha um. Mas a Bíblia está dizendo uma coisa simples. Se nós estamos andando debaixo da glória do Senhor, o que Deus vai fazer? Ele vai trazer pessoas que também sejam alcançadas pela sua vida. A cada dia, eles estavam na casa, os vizinhos olhavam e diziam o seguinte: qual seria a sua oração? Não pode, você quer Jesus? Quero. Amanhã tem de novo oração, tá? O outro vizinho falava o quê? Qual seria a oração? Pode, não tem. Irmãos, quando uma igreja não está salvando, tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada. Quando não existe crescimento, tem alguma coisa errada. Pastor, veja você, se foi eu que menti, sem problema nenhum. Tem alguma coisa errada, gente. Porque a palavra de Deus está dizendo que a glória do Senhor, ela não vai deixar o tempo. A glória do Senhor vai mostrando a nossa incapacidade, que nós precisamos contar com a ajuda de quem? De Deus, gente. O texto está dizendo: a cada dia aí o Senhor vai sentando. Vai ser salvo, 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 vai ser salvo. Irmãos, qual foi a última vez que o vizinho teu te convidou para ir na casa de alguém para orar por você?
A minha mãe foi criada numa rua chamada Piracaia, número 67. Um dia minha mãe era viva, eu ainda fui lá, Piracaia, abri a casa. E a minha mãe contava uma história, entendeu? Eu tenho uma família unida cristã. Tenho uma família com meu pai, né? Meu avô, Saudoso Salvino, diácono, batista, se converteu, veio do Espírito Santo, largou a vida dele de capataz lá, homem temido. Meu tio teve uma vez lá para conhecer familiares, ele falou assim, ficaram com medo. Quando eu ouvi falar nome Juliano, aí ele conheceu os familiares, perguntou a história. Não, ele era um homem bravo, era um homem temido, mas aceitou Jesus. A família da minha mãe é de origem assembleia e batista. Diácono Lucas Azevedo conheceu meu bisavô, Diácono Bebeto. A minha família, da parte da minha mãe, participou muito da primeira de Oswaldo Cruz e também da primeira de Bento Ribeiro, na Pacheco da Rocha. Então eu conheço essas igrejas, já tive nessas igrejas. E aí a minha mãe dizia que na Piracaia tinha uma irmã. Quando alguém sentia dor de dente, sabe o que ele fazia? Não ia no dentista, não ia procurar irmão para orar. Quando a família, as pessoas estavam vivendo um problema, eles iam, não era a Dona Maria rezadeira, não, ia lá na dona, irmã tal, para orar. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas viam nela quem? Deus. As pessoas precisam ver em nós Deus. O que meu vizinho vai falar ao meu respeito? Isso aí é certinho, enrolado. Isso é pilantra. Eu vendi um negócio, uma vez chegou um cara e falou assim, caramba, todo mundo se conhece aqui, hein? Eu falei, por quê? Porque eu vim de tal lugar, eu falei assim, ele disse que é pastor. Ele está falando, não acho legal, Bigó, é lá em cima, pode ir. Porque as pessoas precisam ter Deus na nossa vida. As pessoas precisam saber que Deus está em nós. Agora, como eu estou me portando com o meu vizinho? Encrenqueiro, malquisto, ou a gente pede uma ajuda, ele não é crente, ele não ajuda. Gente, uma vez eu estava numa situação de uma senhora, eu sei a história dela, eu sei o que ela foi. E eu estava com um carro, chegou de um cara para me fazer uma retórica. Eu estou vendo ela apavorada. E eu falei assim, o que está acontecendo? Você sabe quem é Dona Loló? Ele foi, Dona Loló, o que está acontecendo? Não tem não, o aqui, ele não tem, esse aqui, outro. A senhora vai para onde? Vou para a clínica da família. Entra aqui que eu vou levar a senhora. Você vai me levar? Porque a religião dela não é a mesma que o quê? Então qual é na cabeça dela? Ele jamais vai fazer alguma coisa por mim. Irmãos, as pessoas estão esperando ver a glória de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que quando a glória, a igreja louva a Deus, mas cai com a simpatia de todo o quê? Todo o povo. Gente, tem nosso vizinho, quando você chegar aqui, vira para ele e dá para o fundo, boa noite. Boa noite. Às vezes a gente passa pelos vizinhos nossos da igreja com a cara de que nós somos os donos da verdade. Boa noite, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Quando é que a senhora vai fazer uma visita a gente? Não, pastor, pode ficar tranquilo, um dia eu vou. Isso mostra que a graça, a glória de Deus não está sobre nós, gente. Não está. Porque se a glória do Senhor estivesse sobre nós, havia sentimentos, a visão, a dependência. E nós estamos mais preocupados com lá de fora do que propriamente com os que são salvos. Terceiro e último ponto, o que a glória de Deus também faz? Abra a tua Bíblia, em Isaías 59, versículo 1 e 3. Nós estamos terminando.
Isaías número 59, versículo de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. E não está colocado ali? Ok. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravar os seus ouvidos, para que não poder ouvir. Mas as vossas o quê? Faz separação entre vós e vossa luz. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Presta bem atenção nesse versículo hoje. Ele vai usar elementos do corpo, porque a vossa o quê? Está contaminada. Será que eu estou sendo injusto? Será que eu promovo aos olhos de Deus injustiça? Será? Será que, ao nome do nome é maravilhoso, levantando as minhas mãos e falando assim, eu estou com sangue. Você vai feito com a minha glória. Está me dando a sangue. A sangue. Achei que eu vou ter por favor, para você aqui. Segundo elemento, os vossos o quê? Dedos. São dedos de iniquidade. Mateus capítulo 7, verso número 1, ele mostra o dedo. Porque o dedo é instrumento de julgamento. E a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais o quê? Julgados. Teu dedo que você aponta, mas também os vossos o quê? Lados. Aquilo que vocês estão promovendo, nossa, o que estão promovendo com os lados? A discórdia, a desconfiança. Porque eu quero te dizer uma coisa, Márcio. Por causa de você, eu não estou visitando a mim. Por causa de você, eu estou visitando a mim. Porque eu sou santo. Irmão, nós estamos num tempo de sociedade que é um tempo de sociedade líquida. Vocês têm que ver um filósofo, né? Acho que pode ver filósofo. Zygmunt Bauman. Ele vai falar sobre sociedade líquida. A sociedade líquida é a sociedade das acusações. A sociedade líquida é a sociedade do domínio do Senhor. A sociedade líquida é a sociedade onde eu tenho os meus direitos. E por ter os meus direitos eu faço aquilo que eu quero. Eu não sabia não, gente. A paróquia São Miguel Arcanjo, ela tinha um padre, muito antigo no colégio. Ele cortava o cabelo do lado de uma vizinha. Eu lembro quando a Marcela começou a trazer as crianças, lembra? Ele mandou as pessoas da igreja pegar as crianças da igreja lá e levar para a catequese. As mães, porque o padre mandou a gente levar as crianças. Lembra quando a Marcela trazia aquele monte de criança para cá? Aí, olha só. Aí daqui a pouco, um amigo que é paroquiano, né? Da paróquia falou assim, hoje o padre foi embora. O cara, aquele padre está lá, festa de turismo ali, ou tinha para as festas promovidas pela São Miguel e era para mandar ele embora. Falei assim, mas por que mandaram embora? Porque tinha umas pessoas insatisfeitas com ele. Mandaram ter um padre novo. Aí para saber agora, eu falei, ele está falando, foi mandado embora. Falei, por quê? Porque ele era pedófilo. É a sociedade líquida, aonde todo mundo sabe tudo e na verdade não se sabe o que? Nada. Sabe nada, gente. Nós precisamos nos aproximar dessa glória do Senhor, porque essa glória do Senhor que vai trazer clareza para nós. Então nós não vamos levantar mãos que são mãos contaminadas, nós não vamos apontar terrorismo para ninguém.
nós podemos falar aquilo que o Senhor quer que nós sejamos o quê? Falando, gente. Vive agora, não. Faz isso não. Porque é isso que impossibilita o nosso crescimento, é isso que impossibilita de nós vermos um paralítico entrando na casa do Senhor e de repente um de vocês, na simplicidade, na vida de santidade, na comunhão com Deus, orar e ele começar a andar, gente. É isso que impossibilita, de repente, do meu vizinho chegar para mim e falar assim: mas eu estou em aperto, ora por mim, vai dentro da minha casa. Por quê? Eu não preciso. Algo falou para mim vir aqui te chamar. As pessoas não estão nem nos procurando, gente. Porque nós estamos vivendo o mecanismo da religião. Poxa, viu como é que tudo foi bom? Por quê? Algo foi bom, o culto cantou. Amém, glória a Deus. Não, o culto foi bom. Por que o culto foi bom? Ah, tu viu que não vou comigo? Quando eu morrer, eu decido, pode deixar você. Eu sei que esse é o livro que você quer que cante. Se eu morrer na frente, eu quero esperança. Porque nós estamos produzindo aquilo que é bom para quem? Para nós. Teve uma hora que a Isabela estava cantando ali, eu falei para Isabel, manda a Isabela descolar a boca no microfone, que está gritado. Deus falou assim: rapaz, tu vai falar sobre mim agora, tu está preocupado que ela está com a boca no microfone? Vocês entenderam? É desse jeito. Porque a gente quer muitas vezes que seja feito do nosso jeito. Por que o nosso som fica alto? Porque o som não presta? Não, irmão. O nosso som fica alto porque tem poucas pessoas no templo. Porque se tiver pessoas nesses bancos, vocês vão perceber que o som está o quê? Baixo. Deus quer desafiar você a trazer a glória do Senhor. Deus quer levar você a uma compreensão que vamos entrar em 2023. E 2023 é o tempo de manifestarmos a glória de Deus. Que você tenha a oportunidade disso, porque eu não sei, irmão. Pode ser que 2023 seja o ano da minha vida onde eu possa adquirir um câncer, eu posso ter um AVC, eu posso ter um infarto, eu posso tomar um tiro de uma munição perdida. Eu posso em 2023 ser diagnosticado com uma enfermidade que vai me levar à morte. E aí eu vou começar a orar a Deus: Senhor, me cura para mim fazer a tua obra. E o tempo que Deus me deu para que eu fizesse a obra dele. Isso precisa estar aqui em nós. Porque assim como a volta do Senhor não se sabe o dia e a hora, eu também não sei o que vai acontecer com a minha vida. Se você sabe, eu quero dizer que você fez algo, porque eu não sei. Então eu sou desafiado a trazer a glória e não permitir, como Ezequiel viu a marcha do rio quebrar na Babilônia, que a glória do Senhor vai embora. Amém? Vamos colocar no pé? Vamos terminar o nosso culto. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, eu não sei, conseguiu atingir a oferta de missões aí dos irmãos, gente? Está dezembro, né? Agora é uma questão de fé. Oi? Então nós vamos orar em nome de Jesus para a gente conseguir mandar nossa oferta para abençoar a campanha de missões mundiais. Irmãos, lembrando que se você pode, nós estamos projetando uma oferta de final de ano, até mesmo que está chegando os 50 anos da Igreja Batista Memorial. Irmão, ele falou uma coisa interessante: eu tenho que colocar uma luz aqui nesse corredor, está muito escuro. Eu não sei quantos de vocês perceberam que a parte de baixo ali da igreja, ela está dando novo, já está ficando reventada. Então a gente precisa também fazer algumas manutenções. Então a oferta que você vai direcionar é para a manutenção da casa do Senhor, ok? Eu não estou falando de oferta por causa do 13º salário, não, tá ok? Vamos falar, né? Porque de repente, o pastor está chegando
para a obra da igreja. Se Deus não trouxer o corpo para levar carne para mim, eu estou lascado. Então, eu sei da fidelidade dos irmãos. Os irmãos muitas vezes são corpos na vida do pastor Márcio e da família. Mas eu estou falando da oferta justamente quando é o aniversário da igreja. Ok? Então, você faz uma oferta de coração. Eu já dei a minha em novembro. Ganhei uma oferta para pegar numa igreja e falei assim: quer saber do negócio? Dinheiro na mão é vendaval, então o que me der eu vou dar para a casa do Senhor. Então eu já dei a minha oferta de final de ano. Está entendendo? É uma questão de fé. Uma questão de fé. Então, você também pode executar essa visão de ser um abençoador ou uma abençoadora. Amém? Em nome de Jesus. Então você trouxe teu dízimo da tua oferta ao som desse louvor e diz ao meu próximo: vamos cantar, Fernando a boca, é isso? Você pode vir você dar uma para o Senhor. Yeah.
oração é que sejamos cheios da tua glória. E a tua glória nos ergue, a tua glória nos levanta. Não é a perspectiva de cairmos, porque a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que nós vamos nos pôr em pé. E nós vamos levar a tua grandeza, o teu poder, para que teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, abençoa a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, na composição de cada servo dessa lei, desta agência. Que nós possamos orar pela nossa igreja, colocar a vida dessa instituição diante do Senhor, para que possamos, pelo meio da oração, colher frutos para a glória do nome do teu Filho Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação, seja sobre a vida da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, desde agora e para todo sempre. A Igreja Vida diz: Amém. Deus te abençoe, semana de bênção. Você que nos acompanhou também, Deus poderosamente Jesus abençoe a sua vida. Orando silenciosamente, estamos encerrados.